noite. Olá, meus queridos amigos. Estamos aqui no Rosas do Evangelho, nesta terça-feira, juntinhos, para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre estamos juntos às terças-feiras com esse encontro, porque queremos realmente aprender um pouquinho mais com o Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro da codificação de Allan Kardec. E hoje nós estamos, olha, já alguns corações queridos, nossos amigos chegando. Sejam bem-vindos, meus amigos, sempre tão bom contar com a companhia de vocês. Eu já estava aqui aguardando dar o nosso horário para começarmos o nosso estudo. Olha, João chegando, Silene, tudo bem? Boa noite, minha querida. Elielde, é isso? Elieusa, deve ser, não é isso? Rocha Andréia, Regina, Francisca, tudo bem? Boa noite. Oi, Regina Monteiro, tudo bom? Oi, Tere, como está? Francisca, tudo bem, meus queridos amigos? Oi, Wagner, Jaqueline chegando. Tão bom estarmos juntos, não é verdade? Como passa rápida a semana e que bom, porque assim logo estamos juntos novamente para mais um aprendizado. E hoje, meus queridos amigos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando, para quem não está tendo a oportunidade de acompanhar conosco todas as semanas, nós estamos estudando e vamos estudar hoje o capítulo 17, continuando no capítulo Sede Perfeitos. Zenaide, Kleine, Magali, Ellen, Leonardo, oi, Andréa Rocha, tudo bem? Zenaide, APVS Brasil, Lauren, Carmen, tudo bem, meus queridos? Sempre uma grande alegria, uma grande honra para mim contar com a companhia de vocês. Maria Chique Chinelo chegando também, tudo bem? Olá. Meus amores, pois então, como eu estava dizendo, nós vamos dar continuidade ao capítulo 17, Sede Perfeitos. Hoje nós vamos estudar 3 itens. Vamos estudar os itens Os Bons Espíritas, a parábola do semeador e o dever. Dentro desses 3 itens, nós vamos conversar um pouquinho dentro desse capítulo Sede Perfeitos. A May está dizendo que está travando um pouquinho para ela, mas talvez seja a minha internet. Eu estou aqui no Wi-Fi, tá? Normalmente, ultimamente, o Wi-Fi tem estado melhor aqui em casa. Então, vamos ver como é que se desenvolve. Espero que realmente, se for o caso de ser a sua internet, meio que possa melhorar. E aí também os colegas vão dando um retorno para nós, para que nós possamos saber se o problema é aqui ou se o problema é aí, tá bom? Meus amores, oi, deixa eu dar um alô para Wagner, Luiz Guilherme, Edmar, Adriano, tudo bem? Aqui Nádia, tudo bom? Dornelas, Marcos Dornelas chegando, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Meus amores, vamos fazer então a nossa prece para que possamos iniciar o nosso estudo de hoje? Vamos lá, então se concentrem também, fiquem realmente tranquilos, serenos, podem colocar uma aguinha para fluidificar, se vocês quiserem, não tem problema nenhum, ok? E ao final do nosso estudo, podem tomar a aguinha. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece, acalmando os nossos corações, elevando o pensamento a Deus e agradecendo pela oportunidade de hoje. Por mais este dia de estudo, de aprendizado e de reflexões, mestre querido, acerca do teu Evangelho. Como é bom estarmos juntos nesse aprendizado, como é bom termos ao nosso lado a espiritualidade querida que nos ampara e protege. E essa obra maravilhosa que é o Evangelho, que nos traz, Senhor Jesus, não apenas as tuas palavras, mas tira o véu sobre elas para que possamos compreendê-las verdadeiramente e assim aplicá-las em nossa vida. Então que tu possas continuar envolvendo a todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá, meus amores, Camila, Edmar, Maria, Débora, Cleide, né? Inecleide, Ana Beatriz, tudo bem, meus amores? Sejam bem-vindos. Vamos então
começar efetivamente o nosso estudo. Já fizemos a nossa prece de abertura. Quem está chegando agora, estamos iniciando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Vamos estudar hoje 3 itens. O item, os bons espíritas, a parábola do semeador e o dever, ok? Então acompanhe aí quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então começar o item Os Bons Espíritas aqui no capítulo 17. Dentro desse item, eu já vou explicar mais ou menos qual vai ser a temática desse item Os Bons Espíritas. Aqui, na realidade, a espiritualidade, Kardec, vai nos fazer uma análise da postura dos espíritas, digamos assim, não digo dos verdadeiros espíritas, mas a postura de alguns espíritas diante do ensinamento do mestre. Como determinadas pessoas se portam, como determinadas pessoas assimilam os ensinamentos do mestre, e nós vamos perceber que há uma diferenciação na forma de assimilar, de internalizar as orientações e os ensinamentos da doutrina espírita. E esse item vai examinar exatamente por que existe essa diferenciação na forma de absorver, de entender e de assimilar os ensinamentos espíritas. Seria por conta de alguma deficiência da doutrina, da forma como ela transmite os seus ensinamentos? Então é isso que nós vamos examinar, por que determinadas pessoas absorvem o entendimento de uma forma e não de outra, ok? E aí, claro, vamos analisar e estudar qual é a postura dos bons espíritas, ok? Mais uma vez, aqui tem Esme Nasser entrando, Jardiel, Rosimeire, Patrícia, sejam bem-vindos, queridos amigos. Oi, Cláudio, seja bem-vindo, você que entra também. Então vamos começar a leitura. Vejam, no item Os Bons Espíritas, o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados, que ele diz aqui, os resultados acima que nós vimos na semana passada, que são exatamente as virtudes, as qualidades do homem de bem. Então ele diz, todo aquele que não apenas compreende a doutrina espírita, mas sente a doutrina, vivencia a doutrina, é um homem de bem, ok? E ele diz, esse homem de bem caracteriza o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão, que ele diz aqui, são a mesma coisa. O espiritismo não criou nenhuma moral nova, facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Já começa dizendo aqui que a doutrina espírita não trouxe nada de novo. Na realidade, trouxe os mesmos ensinamentos do Mestre querido, com a diferença que a doutrina espírita retira o véu de muitas coisas que ficaram ditas de forma suave ou subentendidas por conta da pequenez espiritual da humanidade. Então ele diz aqui, traz uma fé sólida, porque é uma fé racional e não uma fé cega, e ele diz, e essa fé ela é esclarecida àqueles que duvidam. Por que ele diz aqui que a fé é esclarecida, a fé que a doutrina espírita nos traz? Porque ela é racional, ela é lógica, ela explica os porquês de tudo. Tudo bem, Anne, Rafa, CAPR, sejam bem-vindos. Então ele explica o porquê das coisas serem de uma forma e não de outra, trazendo o entendimento para a criatura. Por isso uma fé bem compreendida, racional e lógica. Mas vejam agora o que é que o Evangelho vai destacar, que é o ponto principal desse item. Ele diz o seguinte, muitos daqueles que creem nos fatos das manifestações espíritas, ou seja, muitas daquelas pessoas que até acreditam nas manifestações espíritas e na veracidade de cada uma delas, agora acompanhem comigo, não compreendem nem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou, se a compreendem, não as aplicam a si mesmo. A que se prende isso? Por que isso acontece? Ele diz aqui, seria falta de precisão da doutrina? Então ele diz, oi Fátima, tudo bem? Madalena, Lucas, sejam bem-vindos. Ele diz, se tem muitas pessoas que creem nos fenômenos espíritas, acreditam nas suas manifestações,
Por que ele diz? Essas pessoas, além de não compreenderem as suas consequências, nem o seu alcance moral e muito menos as aplicam a si mesmas. Por que isso acontece? Seria falta de precisão da doutrina? E aqui ele já diz que não, de modo algum. Primeira coisa, a doutrina é extremamente clara. Tudo bem, Fátima, aí do Canadá? Que bom ter você aqui conosco, minha querida. Ele diz, não, porque a doutrina ela é extremamente clara, ela é lógica, ela é de bom senso. Então ele diz aqui, ó, não, ela não contém nem alegorias, doutrina espírita não tem alegorias, ela não fala por alegorias, ela é clara, óbvia, direta, nem figuras que possam dar lugar às falsas interpretações. A sua essência é a clareza. É exatamente o que a faz poderosa, porque vai direto à inteligência, nada tem de misteriosa e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo oculto ao vulgo. Então aqui já está começando a dizer que realmente não tem, digamos assim, dificuldades ou falta de clareza na doutrina espírita, ao contrário, ela é lógica. Então, se algumas pessoas não entendem suas consequências ou não a aplicam, não é por falta de clareza da doutrina. Aí ele diz, ok, então se não é por falta de clareza da doutrina, por que será que isso acontece? Por que será que as pessoas, de alguma forma, não aplicam ou não compreendem a doutrina? Aí ele continua aqui no Evangelho. É preciso, pois, para compreendê-lo, uma inteligência fora do comum? Então, a outra pergunta é, então, será que para que eu precise, para que eu possa compreender a doutrina espírita, eu preciso ter uma inteligência acima do normal? Será que é isso que justifica o fato de algumas pessoas não compreenderem as suas consequências e não aplicarem a doutrina? E aí o Evangelho vai dizer para nós que não. Também não há essa necessidade de uma inteligência maior do que o normal, porque há pessoas muito inteligentes que não compreendem a doutrina, que não a aplicam. Por outro lado, há criaturas que têm uma inteligência pequena, digamos assim, para o mundo, e compreendem, vivenciam e aplicam os ensinamentos doutrinários, mostrando que o fator preponderante não é a falta de inteligência. Tanto é que ele diz aqui, não, porque há homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares, de jovens mesmos, apenas saídos da adolescência, a aprendem com admirável exatidão. E aí agora, nesse momento, o Evangelho vai nos dizer exatamente por que, então, que há essa diferença. Tudo bem, Wesley, Ronildo, aqui Diguim Silveira, Letra Espírita, Bruna, tudo bem, Bruninha, minha querida, Alberto Guimarães, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo. Estamos aqui estudando os bons espíritas no capítulo 17, Sede Perfeitos. Então agora o Evangelho vai nos dizer exatamente o que é que acontece. Deixa eu ver já aqui a May, o que ela coloca antes de eu dar a resposta. A May diz, acho que o entendimento vai do esclarecimento e da evolução de cada um. Aí ela coloca, não sei. Vamos ver? Na verdade, o que o Evangelho na realidade divide, digamos assim, a percepção dos fenômenos doutrinários, dos fenômenos espíritas. O que ele diz aqui? A sua parte material e a sua parte que ele chama que é a parte essencial. A parte material, o Evangelho diz que ele é mais fácil de ser identificado por todos, porque é aquela parte, como ele diz aqui, que não exige de nós a não ser olhos para ver. É aquela percepção óbvia dos fenômenos. Por isso que muitas pessoas creem, porque estão, digamos assim, vivenciando, vendo, percebendo os fenômenos. Mas ele diz, a parte essencial da doutrina, essa nem todos a possuem. A parte essencial da doutrina é o que ele chama aqui. As pessoas, para que elas possam entender verdadeiramente a doutrina, ele diz aqui, precisam ter um certo grau de sensibilidade, que pode se chamar maturidade do senso moral. Então ele diz assim, essa maturidade do senso moral que ele identifica aqui é uma maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento no sentido especial do próprio espírito encarnado. Aqui
A Meire Agueda está dizendo que está travando muito. Vamos ver, meus amores, se realmente se tiver travando para vocês em geral, me avisem aí que a gente qualquer coisa dá uma parada aqui e reinicia, tá bom? Mas se tiver também boa internet, também avisem, porque aí eu sei que a minha internet está ok. Então vejam bem, olha que interessante quando ele diz aqui, é necessário que o espírito já tenha, digamos assim, essa certa maturidade moral e emocional, essa sensibilidade que nem todas as pessoas têm. Então ele diz, olha, a Leia está dizendo que para ela está normal. Ok, minha querida, obrigada pela sua observação. Wagner também dizendo que ali tá bom. Então vamos continuar. Então vejam bem, olha que interessante quando ele diz aqui, essas pessoas que ainda não são dotadas dessa maturidade do senso moral, elas agem da seguinte forma. Obrigada, meus amores. Estão colocando aqui que a internet tá bom. Aqui, muito obrigada, tá bom? Vejam, olha o que ele diz aqui. Em alguns, os laços da matéria são ainda muito tenazes, muito fortes, para permitir ao espírito se libertar das coisas da terra. O nevoeiro que os circunda lhes furta a visão do infinito. Por isso, eles não rompem facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos, nem compreendem alguma coisa melhor do que aquilo que têm. A crença nos espíritos é para eles um simples fato, mas não modifica senão um pouco ou nada as suas tendências instintivas. E aqui ele diz aqui, continuando, é como se fossem um pequeno raio de luz insuficiente para clarear a sua vida verdadeiramente. Então ele está dizendo que para essas pessoas que ainda não têm essa maturidade moral, esse senso moral, essa sensibilidade, isso não é, digamos assim, o conhecimento da doutrina não chega a ser forte o suficiente para fazer com que eles rompam os laços que os prendem à matéria. É como se ele diz, eles percebem a doutrina, mas não profundamente. É como se ela passasse de forma superficial pelo seu ser, mas ela não penetra. Ela não entra, ela não incorpora verdadeiramente o ser da criatura, o ser e a criatura. Por isso que ele diz aqui, essas pessoas que não são dotadas dessa sensibilidade, ele diz, se apegam aos fenômenos mais do que à moral. Se ligam aos fenômenos mediúnicos e não à parte fundamental da doutrina espírita, que é exatamente a reforma moral, o entendimento, o amor, a paz, a caridade. É verdadeiramente o valor da moralidade, da caridade, do amor ao próximo, que é a parte essencial da doutrina espírita. A parte essencial da doutrina espírita não é o fenômeno, a comunicação com os espíritos, não é isso. Mas o mais importante e o que é melhor para todos nós é o amor. É a vivência do amor, é o evangelho de Jesus, é nós amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É fazermos da caridade a nossa bandeira, é ajudarmos o próximo, é verdadeiramente ver no outro o meu irmão. Isso é a parte essencial da doutrina espírita e é isso que diz o evangelho. Todos aqueles que só se prendem aos fenômenos, esses não conseguem verdadeiramente compreender a doutrina. Mas aqueles que já percebem a sua parte doce, moral, já têm essa maturidade e esse entendimento, esses conseguem verdadeiramente internalizar a doutrina espírita. Aqui a KM Fanfix dizendo que não sabe quando ela começou a me seguir, que é ele, né? É evangélico e não acredita em espíritos. Meu querido, me perdoe, também não sei como isso aconteceu, mas seja bem-vindo. De qualquer forma, você é sempre muito bem-vindo ao nosso estudo. Estamos aqui conversando. Se você, como evangélico, tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa sobre a doutrina, estamos aqui de alguma forma para esclarecer. De qualquer maneira, seja muito bem-vindo. O Edmar diz assim, doutrina espírita é a fé raciocinada. Os fenômenos impressionam os sentidos, mas a prática, a vivência espiritual depende também da
maturidade e do esforço para se melhorar a cada dia. Certamente, porque esse esforço é ele que faz a grande diferença. E é exatamente por isso que nós precisamos estar a todo momento trabalhando o nosso coração para sairmos da parte material da doutrina e adentrarmos verdadeiramente na parte essencial, que é a vivência do Evangelho. A Osana diz, boa noite a todos. Evelyn, tudo bem, minha querida? Regina Monteiro, se colocar no lugar do outro é o que essa doutrina maravilhosa nos ensina. Exatamente, olhar o outro como a nós mesmos. E aí continua o Evangelho, vamos continuar, que é maravilhoso. Ele diz, esses que se apegam aos fenômenos mais do que a moral. Ele diz, para esses, a doutrina, a parte moral, lhes parece banal e monótona. Olha aqui o Letra Espírita dizendo, a reforma íntima é um trabalho diário, exatamente, diário, constante, a todo momento em nossas vidas. Não podemos e nem devemos perder uma única oportunidade de fazer melhor. Então ele diz, esses que são extremamente ligados ainda à parte material da doutrina, pedem aos espíritos sem cessar novos mistérios, sem perguntarem se tornam dignos de penetrarem os segredos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, dos quais alguns permanecem no caminho ou mesmo se distanciam dos seus irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem, ou reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará o segundo mais fácil numa outra existência. Olhem que interessante esse pedacinho do Evangelho aqui. Ele diz, embora essas pessoas que creem nos fenômenos, mas ainda não os vivenciam verdadeiramente, nós digamos assim, nós não podemos ver isso com olhos negativos. Por quê? Porque ele diz, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é acreditar nos fenômenos, é acreditar nos espíritos, é acreditar na imortalidade da alma. Embora ainda não os pratiquem, mas eles já entendem, já têm a racionalidade. E num segundo momento, que poderá ser numa próxima existência, eles chegarão ao segundo fato, que é exatamente a vivência, a reforma íntima. Então, esse é o primeiro passo. Que bom que pelo menos o primeiro passo já foi dado. O segundo pode ser que seja dado ainda nessa atual existência, mas se não o for, será numa próxima, certamente. O Clóvia Joy diz assim, boa noite, é sempre muito gratificante estar com você nessa seara do conhecimento. Muito bom, muito alegre para mim também, fico muito feliz, tá? E muito obrigada pela sua confiança e por estar aqui conosco. A Cristina diz, doutrina do amor nos ensina que somos uma imensa família. Exatamente. Somos todos irmãos, somos todos, na realidade, participantes da família universal. Então ele continua dizendo aqui, vamos continuar o nosso evangelho. Então ele diz, aquele que pode ser com razão qualificado de verdadeiro e sincero espírita, está num grau superior de adiantamento moral. O espírito que domina mais completamente a matéria lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros. Numa palavra, ele é tocado no coração. Então, esses que já apresentam essa sensibilidade, essa maturidade do senso moral, esses, quando percebem, quando conhecem os princípios evangélicos, quando conhecem os princípios da doutrina, quando conhecem os princípios vivenciados por Jesus, eles são tocados, como ele diz, no coração. Verdadeiramente o seu ser vibra com aquela mensagem. Surge no íntimo do seu ser a necessidade, o desejo real e sincero de vivenciar aquela verdade. Porque aquilo para ele é uma verdade. Não é uma ideia longe, solta, algo, digamos assim, que ele estivesse avaliando se realmente deve ou não, merece ou não ser aplicada. Ele sente aquilo como uma verdade real. E é por isso que ele é tocado em seu coração e é por isso que ele busca aplicá-la em todos os momentos.
Aqui o Júnior diz, boa noite, qual é o tema de hoje? Tudo bem, Júnior? Estamos estudando o capítulo 17, Sede Perfeitos, os itens, os bons espíritas, parábola do semeador e o dever, ok? Nesse momento estamos aqui finalizando o primeiro item, os bons espíritas, ok? Então, por isso que ele diz, esse espírita real, sincero espírita, é tocado no seu coração e tem a sua fé inabalável. Então ele diz, o primeiro que só vê a parte material da doutrina, ele diz, é como um músico que se comove com certos acordes, ao passo que o outro não ouve senão bons, não ouve senão os sons verdadeiramente. Por isso que ele diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. E essa aqui é uma das frases mais conhecidas dentro da doutrina espírita e uma das que eu particularmente gosto muito, me identifico muito. Porque, na verdade, todos nós ainda somos doentes da alma. Algumas pessoas, quando percebem que os espíritas ainda se equivocam, ainda erram, dizem, mas como um espírita? Não sabes qual é o evangelho, tu não sabes qual é a conduta ideal e pedida a cada um de nós? Por que tu ainda erras? E na verdade, nós apenas temos talvez um pouquinho mais de esclarecimento, porque a doutrina nos esclarece, mas ainda não temos verdadeiramente a transformação moral. Essa é paulatina, essa requer esforço diário, reforma íntima diária. E o que é maravilhoso da doutrina espírita é que ela diz, o verdadeiro espírita não é aquele que não erra, não é aquele que já é perfeito, não é aquele que não mais cai diante das dificuldades da vida, mas é aquele que diz aqui, busca a sua transformação moral a todo momento. E principalmente por essa segunda parte, pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Ou seja, é o esforço, é a luta diária de cada um de nós para melhorar. Então, isso aqui é um acalento, é um alento para os nossos corações, porque ele diz, filho, se tu ainda erras, calma, levanta. Não é porque, olha aqui a letra espírita dizendo, o conhecimento moral nem sempre está no mesmo nível do conhecimento intelectual. Exatamente. Normalmente, nós crescemos primeiramente intelectualmente e depois moralmente. E eu já comentei aqui com vocês, eu acredito que nesse momento vale a pena reprisar, que muitas vezes nós temos um entendimento. O nosso entendimento é claro. Se eu perguntar para vocês aqui qual é a postura, qual é a conduta correta do verdadeiro cristão, todos nós vamos saber. Todos nós sabemos como Jesus se comportou. Todos nós sabemos qual é a conduta, digamos assim, desejada, ideal do bom cristão. Ou não sabemos? Sabemos. A nossa consciência, ela não mente. Então, ela diz claramente o que é certo, o que é errado. Aí eu pergunto, e por que, se eu sei qual é o certo, se eu sei como deve ser feito, por que eu ainda erro? Por que eu ainda não consigo agir 100% como, digamos assim, vivenciou, como orientou o mestre querido? E aí a resposta é o quê? Vejam, nós, digamos assim, 70%, claro que eu estou fazendo uma ponderação aqui para vocês terem uma ideia, mais ou menos 70% das nossas atitudes, das nossas palavras, elas são movidas pelas nossas emoções, por aquilo que está em nosso coração. E 30% daquilo que fazemos, agimos ou falamos, decorre da nossa intelectualidade. Então, por mais que eu tenha muito entendimento, e todos nós aqui já temos, na hora do agir, na hora de eu colocar aquilo em prática, aquilo interfere, aquilo significa 30% das minhas ações. 70% é aquilo que eu ainda tenho no coração. E aí está a grande diferença. Por quê? Porque digamos assim, esses 30% que eu tenho na minha intelectualidade está aqui. Mas eu ainda não transformei isso em sentimento real. Eu ainda não incorporei no meu ser aquele entendimento, aquele conhecimento, aquela verdade. Eu sei, mas ainda não sou tudo aquilo. Somente quando aquela informação deixar de estar só aqui
e estiver também no meu coração, aí sim eu vou conseguir colocar em prática aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi. Então, como diz aqui a Anne, é um longo caminho a seguir. É um longo caminho a seguir. Só praticando, se esforçando, nós vamos conseguir fazer com que o entendimento vire verdade para mim. Que o entendimento que eu já tenho, a intelectualidade que eu já tenho, se torne, digamos assim, o que eu sou. Venha para o meu coração, faça parte do que eu sou, das minhas emoções, internalize-se na minha vida. Quando isso acontecer, eu vou conseguir agir como o meu pensar orienta. Mas enquanto o pensar não estiver em sintonia com a emoção e com o sentir, eu ainda não consigo fazer aquilo que eu já sei, ok? Vamos ouvir, aqui houve muitos comentários, vamos ler um pouquinho o que vocês estão colocando. A Cristina diz, é maravilhoso entender que somos imperfeitos, mas com enormes chances de nos vencer e crescer como seres humanos. Exatamente, e chances reais, porque nós já sabemos, todos nós seremos espíritos puros, espíritos perfeitos, essa é a nossa destinação. Para que nós fomos criados? Evelyn, para que Deus me criou? Para seres perfeito e feliz. Então, essa é a nossa destinação. Então, certamente, isso vai acontecer. Agora, pode acontecer mais lentamente ou não, dependendo das nossas escolhas. A Franciele diz, estarmos sempre nos disciplinando os nossos atos e sentimentos. Exatamente. Ao invés de nos culparmos ou até apontar o dedo ao outro, o trabalho diário, a moralidade do bom espírita, exatamente. Quando ela diz aqui se culpar, evitar se culpar ou mesmo apontar o dedo, é algo muito importante. Por quê? Quando eu entendo que o verdadeiro espírita é aquele que busca a sua transformação e se esforça diariamente, eu sei entender, eu sei me perdoar quando eu caio. Quando eu ainda não consigo agir como o meu pensamento orienta, o meu coração ainda é mais enfraquecido, é mais fragilizado. Então, esse entendimento, o esclarecimento disso é fundamental para que eu possa me perdoar, para que eu possa não me culpar, nos condenarmos não e nunca, nos corrigirmos sim e sempre. Então, esse é o caminho. E principalmente, não apontar o dedo ao outro. Porque é aquilo também que a doutrina nos diz. O evangelho é para ser aplicado a nós, não ao outro. Se o outro erra, isso ainda é um problema dele. Mas se eu erro, o problema é meu. Se eu erro, se eu maltrato, se eu firo o meu irmão, isso é um problema meu. E cabe a mim me modificar e me resolver. Antes eu ser ferida do que eu ferir o outro. Então, as dificuldades dele são problemas dele. Não significa dizer que eu não vou ajudar se eu tiver oportunidade. Não é isso. Mas não cabe a mim julgar, e sim ajudar. A Maria do Socorro diz, temos muito que estudar a doutrina espírita para vencer e conhecer. Muito, temos muito, mas é isso que nós estamos fazendo. Eu conhecendo o Espiritismo, você já sabe. Ele é um canal destinado essencialmente ao estudo. Todas as nossas lives, o material que nós colocamos no canal, no portal, essencialmente de aprendizado, realmente de estudo, porque uma das coisas que nós identificamos é que as pessoas, muitas pessoas, são simpatizantes da doutrina, entendem um pouco, gostam dos seus princípios, mas nem todos se aprofundam, nem todos estudam, nem todos conhecem as obras de Kardec, as obras da codificação. Então falta muitas vezes conhecimento, embasamento, para que nós possamos verdadeiramente sermos espíritas. Tá? Então por isso que realmente nós estamos aqui sempre com o objetivo de estudar e aprofundar os conhecimentos espíritas. A Magali nos diz, aconteceu comigo. Quando cheguei a primeira vez na casa espírita, tive a sensação de estar em casa. Tudo fez muito sentido e a sintonia acalentou o coração e a ação diária. Que linda, Magali, fico muito feliz. Como é bom nós nos sentirmos assim, é como se nós estivéssemos realmente não conhecendo algo pela primeira vez, mas voltando à nossa casa. Certamente você, não apenas na vida espiritual, mas quem sabe até mesmo em outras, em encarnações anteriores, não teve a oportunidade de conhecer a doutrina e está agora só retornando à casa.
A Osana diz: eu faço essa avaliação comigo dia a dia e me pergunto por que vivo a cometer falhas. Pronto, é por isso, Osana, é porque ainda nós temos muita intelectualidade, mas ainda nossa emoção, ela não reflete todo esse entendimento, mas isso vai acontecer. Um dia, com esforço, com perseverança, com lutas diárias, isso vai acontecer, ok? Vamos ver aqui mais alguns comentários. A Regina diz: muitos têm vergonha de gostar dessa doutrina. E sabe por quê, Regina? Porque falta o conhecimento. Como eu estava dizendo, realmente a Soraya está dizendo aqui, a doutrina espírita é a luz da alma, é a doutrina que ilumina consciências e consola corações. Mas para isso, precisamos conhecer. Para isso, precisamos, olha aqui o Edmar dizendo, amar e nos instruirmos. É isso mesmo, amai-vos, primeira orientação, instruí-vos, o segundo. Então é isso que nós estamos procurando fazer. Pois bem, meus queridos, então já entendemos o que são, na realidade, os bons espíritas. São esses que verdadeiramente já conseguem, com essa maturidade, desse senso moral, essa sensibilidade, não apenas conhecer, não apenas gostar da doutrina, mas verdadeiramente vivenciá-la em sua vida. E quando nós estamos aqui comentando, tudo se interliga, não é à toa que está no mesmo capítulo. Nós vamos adentrar na parábola do semeador. E essa parábola, ela vai falar exatamente, eu até coloquei aqui, como nós estamos utilizando os ensinamentos de Jesus. Nessa parábola do semeador, nós vamos entender que os ensinamentos vão nos chegar. Os ensinamentos de Jesus, a verdade do amor, a verdade da caridade, a verdade do seu evangelho, vai chegar até nós, vai chegar. Mas a questão que se coloca na parábola do semeador é: como eu estou lidando com os ensinamentos que me chegam? Qual é a minha postura? E nós vamos ver que muitas pessoas ainda estão com essa postura aqui, com esse conhecimento, muitas vezes, material, superficial da doutrina, sem o devido aprofundamento. Aqui o Ordilete, né? O Ordilete coloca: essa doutrina nos ensina a amar sem querer nada em troca. Exatamente. O Eduardo coloca: espiritismo, fé raciocinada, sempre fé raciocinada. E é isso, uma das coisas também que mais me encanta, porque ela dá as respostas, ela nos diz os porquês. Então vejam, a parábola do semeador, eu vou ler para vocês e nós já vamos começar a comentar sobre ela. Ela é muito bonita e nos traz uma reflexão muito grande. Então ele diz o seguinte: naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco onde se sentou, todo o povo estando na margem. E lhe disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. E ele vai aqui comentar a parábola do semeador. Mas nesse primeiro parágrafo eu já quero fazer uma observação com vocês. Vejam, quando ele diz aqui, naquele mesmo dia, Jesus tendo saído de casa, o que significa esse tendo saído de casa? Porque ele podia ter falado na casa dele. Nada deixa de ter um sentido, uma orientação, um aprendizado. E esse tendo saído de casa traz para nós a ideia, o imperativo do trabalho e da perseverança. Nós não estamos falando aqui de esforço, de luta, de busca diária pela reforma íntima e pela transformação, ou seja, trabalho, esforço, como eu coloco aqui, perseverança para buscar as nossas conquistas. Então, quando ele diz tendo saído de casa, mostra que a postura do verdadeiro cristão não é uma postura passiva, é uma postura ativa, que segue, que caminha, que vai em busca. Quando ele diz sentou-se perto do mar, podemos entender esse mar, eu coloquei aqui, como sendo o mar das experiências humanas. Porque nós vamos ver que em função das nossas experiências, das nossas vivências, do nosso aprendizado, da nossa evolução, nós vamos assimilar o Evangelho, as palavras do Mestre, de uma forma melhor ou pior. Então, as nossas experiências, elas influenciam diretamente na forma como nós vamos absorver e vivenciar os ensinamentos de Jesus. Pois muito bem, outra parte interessante desse primeiro item é quando ele diz aqui:
que ele se reuniu ao redor de uma grande multidão, subiu no barco, se sentou e todo o povo estava na margem. Ficaram ali aguardando as palavras do mestre, querendo ouvir as palavras do mestre. E isso faz uma grande diferença, meus queridos amigos. Sabe por quê? Porque essa postura desse povo que estava ali à margem, querendo ouvir o mestre, mostra que eles estavam dispostos a ouvir o mestre, que eles queriam ouvir as palavras, que eles queriam se iluminar, que eles queriam se esclarecer, que eles queriam realmente sair daquela condição de dor, de sofrimento e seguirem por uma condição melhor, de alegria e de felicidade. E a questão toda é, será que nós estamos nessa condição? Será que nós nos colocamos à disposição para aprender? Queremos já verdadeiramente aprender? Estamos dispostos a ouvir as palavras do mestre, como as pessoas que aqui estavam na margem? Então ele vai dizendo aqui, só ler aqui o que a Franciele coloca: Espiritismo é consolador, que Jesus nos deixou, é o consolador que Jesus nos deixou. Gratidão por ter conhecido esta doutrina maravilhosa. Apaixonei-me à primeira vista pela sua filosofia. E a Isabela diz, me identifico muito com essa doutrina, é tudo na minha vida, me encontrei. Realmente eu também penso como vocês, também me encontrei na doutrina. Pois então vamos aí à parábola. A parábola diz o seguinte: aquele que semeia, disse Jesus, saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra parte caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra parte caiu nos espinheiros, e os espinhos vieram a crescer e a sufocaram. E outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 13. Aí continua aqui ainda São Mateus. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele, aqui começa a explicação da parábola. O que Jesus quis nos dizer com aquele que semeava, que jogou as sementes e algumas caíram ao longo do caminho e os pássaros comeram. Outras caíram nas pedras, como não tinha terra profunda, cresceram, veio o sol, queimou e elas morreram. Outras caíram junto aos espinheiros, cresceram, mas os espinheiros as sufocaram e elas morreram. E outras que caíram em terra fértil. Então, para início, na realidade da nossa compreensão, precisamos entender que as sementes aqui são, na realidade, o quê? As mensagens da Boa Nova. É o Evangelho redivivo. Isso é a semente. De que forma nós estamos deixando com que essa semente, com que essa Boa Nova floresça, cresça em nossos corações? Nós nos portamos como o quê? Como pessoas que estão ali soltas ao longo do caminho? Como corações empedrados, onde nada floresce? Ou ainda nossos corações estão cheios de espinhos e de alguma forma esses espinhos sufocam os ensinamentos? Ou nós somos terra fértil e aquela mensagem quando nos chega cresce e floresce? Então ele vai dizer qual a postura de cada uma das pessoas conforme essas orientações, conforme a parábola do semeador. E ele diz, todo aquele, prestem atenção agora, todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebe a semente ao longo do caminho. Esse aqui, a criatura que recebe a semente ao longo do caminho, são aqueles extremamente materialistas, refratários ao Evangelho. Por quê? Vêm os pássaros e comem. Porque eu sou refratária, eles não caem no meu coração, caem por fora. E por que na realidade eu ajo assim?
Porque eu não quero deixar de ser materialista. Eu não quero me modificar. Eu não quero, como nós vimos no item anterior, fazer esforço para a transformação íntima. Eu não quero isso ainda. Então, na realidade, eu sou refratária àquele evangelho, porque aquele evangelho me exige mudança de postura, repensar de atitudes e principalmente repensar de prioridades. Para o materialista, as prioridades ainda se encontram na matéria. E é por isso que ele não tem interesse nenhum em ouvir os ensinamentos do mestre. Por isso agem como o primeiro exemplo, como se fossem sementes que caem ao longo do caminho e são comidas pelos pássaros. Aqui, a Cristina diz, acho que já fui um pouco de cada, mas acho que hoje consegui fertilizar o meu coração. Que linda, minha querida. Todos nós, não é verdade? Todos nós, certamente, não apenas passamos, mas muitos de nós ainda se encontram nessa condição. Nos encontramos nessa condição, mas estamos trabalhando, nos esforçando para crescer, para sermos terra fértil, verdadeiramente. O Antônio diz, perdi o início da live, como faço para ver? Nós vamos postar no canal do YouTube, lá na playlist Rosas do Evangelho. Tá bom? Ainda no decorrer dessa semana, nós já vamos ter editado o vídeo e vai estar lá à disposição. Você vai poder, Antônio, acompanhar desde o início, tá bom? Mas seja bem-vindo, acompanhe conosco a partir de agora. Então, ele vai explicar ainda quem são os outros, qual é a postura das outras criaturas. Então, ele diz, aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria. Mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e queda. Então eu até coloquei aqui, são aqueles que preocupam-se mais com o lado brilhante das comunicações, mas não se interessam em, na realidade, se modificar verdadeiramente. Desejam e querem que a doutrina satisfaça os seus interesses, as suas, digamos assim, as suas vontades e não verdadeiramente nos curvarmos, nos modificarmos para o crescimento real. Então, eu até coloquei aqui também, são pessoas que têm, digamos assim, formações mentais, condicionamentos de personalidade ainda cristalizados. E para sair desse condicionamento ainda pernicioso e negativo, é preciso um tempo para que isso floresça, para que isso cresça. Então, são aqueles que se empolgam num primeiro momento, mas aquela empolgação, aquilo ali não é algo, digamos assim, que crie raízes. É um terreno ainda pedregoso, não tem raízes que possam verdadeiramente sustentar aquela fé. Então, diante das dificuldades da vida, diante muitas vezes de outras coisas materiais, eles deixam as palavras do mestre e seguem com a materialidade. Aqui, Esme Nasser diz, o Rosas do Evangelho tem um WhatsApp também? Não, minha querida, não tem. Só o Pétalas do Espiritismo que tem realmente o WhatsApp. O Rosas do Evangelho, você tem condições de encontrar o curso todo na playlist Rosas do Evangelho no canal do YouTube, tá bom? Então, realmente, no WhatsApp, só o Pétalas do Espiritismo. O Clóvia diz aqui, o lar é a melhor sala de aula na aprendizagem do Evangelho, exercitando a paciência e o amor diante das adversidades, das diversidades do dia a dia. Certamente, o lar é o nosso melhor meio, a nossa melhor oportunidade de colocar em prática o Evangelho. Primeiro em casa, depois fora. Letra Espírita coloca, a partir de outubro, teremos a Evelyn com uma coluna fixa na revista Letra Espírita, Rosas na Mediunidade. Ai, Letra Espírita trazendo aí novidade para os nossos ouvintes, para as pessoas que participam conosco. Letra Espírita, já que você falou, que eu ainda não tinha falado essa novidade para os nossos
para os nossos amigos. Eu aproveito aqui para dizer que fiquei muito honrada, muito feliz com o seu convite, Letra Espírita. O trabalho que vocês desenvolvem é um trabalho belíssimo, um trabalho sério, um trabalho assim de tantas pessoas jovens já dedicadas para a doutrina, tantos jovens perdidos aí no caminho do erro e vocês trabalhando, trazendo realmente tantas coisas boas para todos nós. Então, para mim, é uma grande honra ter a oportunidade de contribuir com a revista Letra Espírita e outras parcerias e outros trabalhos ainda virão por aí, não é verdade? Mas não vou contar para todo mundo, não vamos contar ainda a Letra Espírita, vamos deixar pouco a pouco todo mundo vir, né, descobrir um pouquinho das novidades que nós vamos trazer para vocês. Mas já podemos adiantar que vem muitas coisas boas por aí, muita novidade, muito aprendizado para todos vocês, tá bom? Meus amores, então continuando. Quem então será aquelas pessoas, como ele diz aqui, que é como se fossem espinhos, que na realidade acabam sufocando as novidades, o amor e o ensinamento do mestre. Diz assim, aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Então, muitas vezes, nós também agimos assim. Como ele diz, ouvimos a palavra, no primeiro momento nos sentimos felizes com aquilo até começa a crescer dentro de nossos corações. Mas o que acontece com isso? Depois ele diz, os cuidados, seja, esse mundo que ainda exerce um fascínio muito grande sobre nós e a ilusão das riquezas acabam sufocando aquela flor, aquela semente que estava ali crescendo de forma tão positiva. Então também não podemos agir assim. Não podemos deixar que no primeiro momento floresça, frutifique, para depois o mundo, o interesse material, a riqueza, sufoque aquela semente que estava lindamente crescendo em nossos corações. E por fim, ele nos fala daqueles corações que na realidade são terras férteis. O que ele diz aqui? Aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e lhe dá fruto. E rende 100 ou 60 ou 30 por um. O que ele quer dizer? O seguinte, ele quer dizer que terra fértil são aqueles, como ele diz, escuta, presta atenção e dá fruto, ou seja, eu assimilo e eu floresço, eu assimilo e eu multiplico, eu entendo o evangelho, eu vivencio o evangelho e eu levo o evangelho para as pessoas que estão comigo, para o meu próximo, para os meus amigos, para a minha família, para toda a humanidade. Mas mesmo aqui, vejam que interessante, mesmo aqui não floresce, não frutifica 100%, como ele diz. Em uns rende 100, em outros 60, em outros 30. Quer dizer, mesmo naqueles corações onde a semente frutifica, muitas vezes ela não frutifica da forma plena, total como ela poderia. Às vezes um pouco, às vezes mais ou menos, às vezes muito, mas o importante é que já está frutificando. Muito, digamos assim, à frente daqueles anteriores que sequer permitiram que ela frutificasse verdadeiramente e desse frutos, ok? Então que nós possamos ser exatamente essa terra fértil, aprendendo, tendo entendimento, mas acima de tudo frutificando, multiplicando o evangelho em benefício de todos. Amei colocando aqui que já está curiosa para o Letra Espírita, o que vem por aí, coisa muito boa vem por aí. E eu mais uma vez agradeço ao Letra Espírita. Sem o Letra Espírita não seria possível. Mas vocês vão gostar, eu tenho certeza. O Antônio Luiz diz, tem espíritos encarnados que são terra fértil? Claro, Antônio, nós temos que ser, você não acha? Nós estamos aqui estudando o Evangelho para ser terra fértil. Eu quero ser terra fértil, você também, eu tenho certeza. Todos nós que já estamos aqui nos dispondo a escutar o Evangelho, todos nós que estamos, eu podia estar em outro lugar, fazendo alguma outra coisa, voltada para o mundo material. Todos vocês poderiam estar fazendo uma outra coisa que não ouvindo o Evangelho. Mas nós estamos aonde? Aqui, ouvindo o Evangelho, porque nós queremos verdadeiramente crescer. Nós queremos verdadeiramente sermos pessoas melhores. Nós queremos verdadeiramente ter
o amor, a caridade instalados em nossos corações. Então nós, certamente, já podemos nos considerar um pouquinho terra fértil? Acredito que sim. Claro que não no percentual de 100%, mas um pouquinho, acredito que sim. Tá bom? Meus amores, e por fim, já finalizando aqui, já fizemos essa análise da parábola do semeador e nós vamos, todos nós, a Léa falando aqui que nós somos terra fértil, todos nós, certamente todos nós, tá? E se não somos ainda, seremos o quanto antes, tá bom? Meus amores, então vamos entrar no dever, porque o dever é o nosso último item desse estudo de hoje, tá bom? E aqui eu já vou fazer um apanhado, nós temos pouco tempo, eu já vou fazer um apanhado desse item, o dever. Aqui, na realidade, o Evangelho ele vai trabalhar exatamente o que ele chama de dever moral. Tá? Ele deixa bem claro aqui que ele não vai abordar, ele não vai se dedicar nesse item ao dever que existe decorrente das profissões. Em função das nossas profissões, nós temos deveres a serem cumpridos. Mas ele diz do dever moral. E esse dever moral, ele quer dizer o seguinte, é aquele que existe em nós quando nós buscamos aplicar o bem, fazer o bem e não o mal. Quando nós não queremos prejudicar o nosso próximo. E esse dever moral nos faz, muitas vezes, não agir como nós verdadeiramente gostaríamos, porque nós sabemos, aí vem a intelectualidade, nós sabemos que aquilo não é o certo. Nós sabemos que determinada postura vai prejudicar, vai maltratar o meu próximo. O meu coração pode ainda não querer, não sentir verdadeiramente aquela ação. Aquilo ainda não é algo natural e espontâneo. Ainda é uma atitude forçada pelo dever moral que eu tenho, pelo saber que eu tenho de que aquela postura pode prejudicar o outro. E a doutrina, nesse item, vai dizer que o dever moral é importantíssimo, porque ele vai preceder, ele vai nos ajudar à espontaneidade. O dever moral nos mostra que, no primeiro momento, eu deixo de fazer o errado, não porque verdadeiramente eu não sinta o erro dentro de mim, mas porque eu sei que não é o certo. Então, o dever moral me impede de fazer e de agir como verdadeiramente eu ainda sou. Percebem onde eu quero chegar? E por isso que o Evangelho nos diz que esse dever moral ele é fundamental. Por quê? Porque ele vai exatamente trabalhando em mim aquilo que ainda não é espontâneo, que eu faço por dever, e pouco a pouco eu vou conseguindo fazer com que aquilo que ainda não é natural e espontâneo, mas um dever, se torne mais à frente algo natural, algo verdadeiro, algo que está em mim. Ok? Tudo bem? Olha o Haroldo aqui dizendo que ama muito o espiritismo. É lindo, né? Uma doutrina maravilhosa. Boa noite, Raimundo, tudo bem? O Antônio coloca fazer o bem pelo bem. Exatamente. Então, esse dever moral é importantíssimo. E uma das coisas interessantes que fala aqui nesse item é o seguinte: diz que o dever moral acaba fazendo com que as pessoas pareçam melhores do que elas realmente são. E é uma verdade. Vocês querem ver? Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo aqui, que eu não sou muito exemplo, mas enfim. Nós estamos aqui nesse exato momento falando do que é o certo, ok? Em determinadas situações da vida, e acredito que isso aconteça ainda com muitos de nós aqui da humanidade, diante de determinadas situações, por exemplo, eu não gostaria, por exemplo, de agir como eu ajo. O que eu quero dizer? Se alguém, por exemplo, me faz alguma coisa que não é legal, alguém me maltrata, alguém me diz uma palavra descortês, alguém é mal educado comigo, talvez naquele momento a minha vontade real seja também revidar. Ok? Como isso muitas vezes acontece com todo mundo. A minha vontade não é agir de forma pacífica, não é perdoar, não é talvez ser serena. A minha vontade, talvez naquele momento, diante daquela agressão, fosse revidar. Isso é o que diz a minha emoção, ok? Mas, pelo dever moral, pelo entendimento que eu já tenho, pelo conhecimento que eu já tenho, naquele momento eu sinto dentro de mim que a minha vontade era revidar. Mas, pelo dever moral, por todo entendimento, eu digo, epa,
eu não posso agir assim. Talvez essa pessoa não esteja no bom dia, talvez essa pessoa não tenha o entendimento e a compreensão que eu tenho. Talvez essa pessoa esteja num momento extremamente delicado da sua vida e acabou falando ou dizendo essas palavras deselegantes em função do problema que ela passa. Então eu, por dever moral, não vou agir como no fundo eu gostaria, revidando. Eu vou silenciar, eu vou calar, eu vou perdoar. Então isso é aplicar o dever moral. Percebem? Eu ainda não sou verdadeiramente aquela pessoa tão calma, serena, equilibrada, mas pelo dever moral eu agi daquela forma. Então, eu agi corretamente? Agi. Mesmo ainda não sendo algo espontâneo, eu agi com o dever moral. E é isso que nós devemos fazer. E as pessoas que estiverem olhando vão dizer, nossa, como a Evelyn é evoluída. Não é não. Não sou não. Apenas agir com o dever moral. Então ele diz, o dever moral, quando aplicado, ele faz com que as pessoas pareçam melhores do que elas realmente são. Mas isso é bom, porque eu falei, um dia aquilo vai ser real. Um dia aquilo vai ser verdadeiro. Mas o dever moral me ajudou a chegar nesse patamar, ok? Então o dever moral se pratica? Claro que se pratica, exatamente como nesse exemplo que eu coloquei aqui. O dever moral se pratica, é permitir que o nosso entendimento, a razão, a lógica e o conhecimento que nós já temos prepondere sobre as emoções. Porque o nosso problema, queridos amigos, é esse. É que nós deixamos, como nós falamos, os 70% sempre falarem mais alto. E fazemos e depois refletimos. Se nós começarmos a pensar antes de agir, nós vamos conseguir fazer com que o dever moral esteja sempre presente. A Rafaela nos diz, a espiritualidade é perfeita, o espiritismo tira o véu dos nossos olhos. Sou encantada pela doutrina e os estudos. Ainda não sou praticante, pois na minha cidade não temos centros espíritas confiáveis. Mas enquanto isso, né, Rafaela, vamos estudando através das redes sociais, temos muitos estudos, muitos cursos no nosso canal, exatamente para que pessoas como você, que não tenham muitas vezes centros confiáveis à disposição, possam ter a oportunidade de adquirir o conhecimento necessário. Aqui a Dalmi diz, tenho ainda que ter muita sabedoria, todos nós, não é? Aqui a May diz, talvez essa pessoa queira também lhe testar. Sim, quem sabe? Nós somos testados a todo momento. Talvez essa pessoa não tenha nem isso, esse entendimento de uma forma tão clara, mas no fundo, pode querer nos testar. E aí cabe a nós, exatamente, atuar com o dever moral, fazer com que a nossa intelectualidade, o nosso saber, o nosso conhecimento prepondere ainda sobre as nossas emoções impensadas. Silene diz, eu comprei o Evangelho, que é uma releitura de Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Tem uma linguagem mais simples, muito bom. Eu tento me colocar no lugar do outro, sempre, Silene. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, certamente nós erramos muito menos. Essa aí é uma excelente dica, é isso mesmo que nós temos que fazer. Rafaela diz, enquanto isso, faz os estudos com a Evelyn pelo Pétalas, o estudo no YouTube e as lives. Exatamente, tem outros também, outros links, outras redes sociais, muitos outros ensinos que nós podemos também adquirir com a internet. Como a internet realmente, ela acaba com as distâncias e nos permite esse aprendizado maravilhoso. Certo? A Eli perguntando o nosso tema de hoje. Estamos finalizando, minha querida, do capítulo Sede Perfeitos, tá bom? Já estamos aqui no nosso item, o dever, já no finzinho, ok? Aqui a Osana diz, porque a busca é constante para comigo mesma e depois para com os outros, porque nos tornamos exemplos para elas, exatamente. Aqui Andréa Rocha coloca, perfeito, amo sempre ter pessoas, ou você, para poder ampliarmos os nossos conhecimentos. E nós sempre temos, porque Deus é tão maravilhoso, Andréas, tão maravilhoso, que Ele coloca inúmeros mecanismos para nós chegarmos ao entendimento, para nós termos acesso às suas sementes, aos seus ensinamentos. São pessoas, são livros, são lives, são, na realidade, exemplos de pessoas maravilhosas. Jesus, nosso exemplo maior, ou seja, nós temos inúmeras oportunidades de crescimento. Precisamos apenas realmente buscá-las, internalizá-las e permitir que elas cresçam e floresçam em nossos corações.
Antônio Luiz diz, Paulo de Tarso disse, há uma multidão de nuvens que nos testemunham. Exatamente, precisamos estar atentos a isso, aplicando o dever moral. Letra Espírita diz, ninguém tem desculpa para não estudar, só temos força de vontade. É só termos força de vontade. Exatamente. E nós precisamos ter e nós vamos ter certamente, tá? Meus amores, nosso tempo acabou. Sempre tão bom estarmos estudando com vocês. Deixa eu dar um aviso importante. Tá? Vocês sabem que a partir da segunda quinzena de agosto, nós vamos começar o estudo do livro O Céu e o Inferno. Tá? Nós vamos começar a partir da segunda quinzena e a partir dessa época, desse momento, nós hoje estamos fazendo uma live por semana, todas as lives do Rosas do Evangelho. A partir de agosto, quando nós começarmos o estudo do livro O Céu e o Inferno, nós não vamos poder fazer mais 2 lives semanais, como eu fazia com Rosas da Mediunidade, que eu fazia o Rosas da Mediunidade na segunda e o Rosas do Evangelho na terça. Não vou mais poder fazer isso por conta de outros compromissos também dentro da doutrina espírita. Só vou poder dispor de um dia para fazer a live. Então, como é que nós vamos fazer? A partir do momento que iniciarmos esses estudos, todas as lives vão deixarem de acontecer às terças, elas vão acontecer às segundas-feiras, ok? E uma semana vai ser o Rosas do Evangelho e na outra semana o estudo do livro O Céu e o Inferno. Então todas as lives acontecerão às segundas, no mesmo horário que nós já fazemos, só que uma semana será o Evangelho segundo o Espiritismo e uma semana o Céu e o Inferno, ok? Então vocês já vão se programando, se organizando para que a partir da segunda quinzena as nossas lives aconteçam sempre às segundas-feiras. Ok, meus queridos, meus amores, vamos então fazer a nossa prece para que nós possamos agradecer ao Mestre querido esse estudo maravilhoso e na próxima semana estarmos juntos novamente. Então, fechando os nossos olhos, agradecendo imensamente a espiritualidade amiga e a todos esses corações queridos que aqui estiveram conosco, pelo aprendizado, pela reflexão, pelas colaborações trazidas. Como é bom, Mestre querido, estarmos todos juntos, aprendendo e, acima de tudo, tentando internalizar o Teu Evangelho maravilhoso. Que a cada dia possamos estar mais unidos nesse caminho, mas com fé, com perseverança, com alegria, com desejo sincero de crescer e de evoluir. Que a Tua luz se derrame sobre todos nós, Mestre querido, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Meus amores, meus queridos amigos, mais uma vez um grande beijo, muito obrigada pela live. Semana que vem estamos juntos novamente. Um grande beijo!